Hoje é domingo, 4 de janeiro de 2026 e eu estou aqui me preparando para iniciar a minha rotina pós-férias de final de ano e eu quero te mostrar o que eu tenho na minha mesa de cabeceira. Eu acho importante, quando a gente pensa no estilo de vida consciente, e isso eu vivo há mais de 7 anos, estruturar toda a nossa rotina para que esse estilo de vida gire de maneira integrada com todos os pilares da nossa vida. Então não adianta no início do ano a gente estar com a motivação lá em cima, ter muitas vontades e desejos para realizar neste ano, mas que o planejamento não flua em direção a esse objetivo. E é isso que acontece com muitas mulheres que desistem no meio do caminho. Além dos fatores todos familiares, de relações, de trabalho, de outras demandas, parece que o básico, o que é o dia a dia, se torna tão esporádico de conseguir realizar com constância, com efetividade, que tudo acaba virando um caos. Então, por isso, eu trouxe aqui tudo que eu tenho na minha mesa de cabeceira para te inspirar a se organizar, para que uma dessas suas rotinas fluam normalmente e te ajude a construir um estilo de vida consciente. A minha mesa de cabeceira, ela é bem minimalista, então eu vou te mostrar um por um do que eu tenho lá em cima. A primeira coisa que caiu no chão, agora, na hora que eu fui pegar para trazer para cá, é essa vela que eu ganhei de aniversário de uma aluna muito querida. É uma vela de lavanda enorme, olha aqui o tamanho. E assim, eu não tinha o hábito de colocar algum aroma para dormir, porque eu não tenho dificuldade para dormir, muito pelo contrário, eu deito e apago. Porém, como eu ganhei essa vela de lavanda, eu achei interessante colocar ela no quarto, acender, né, ela um pouquinho antes, junto com o ar-condicionado, porque aqui na minha região tá muito quente, e deixar ali esse arominha antes de dormir, já mais geladinho. Há uns anos atrás, aproveitando o gancho, eu fiz uma marca de colchão, tipo esses famosinhos aí infláveis. Infláveis não, né? Que vem na caixa e eles abrem normalmente. Ela fez uma parceria com uma equipe de treinamento e fez um curso sobre sleep coaching, que seria treinador do sono, né? E eu fiz esse curso e eles falam que para a gente dormir bem, a gente precisa de duas coisas primordiais: escuro e um clima mais frio do que o normal, porque o nosso corpo precisa de uma temperatura mais amena para relaxar. Então, essa questão do ar-condicionado, eu não sou uma pessoa muito calorenta, mas nessa época do ano eu gosto de deixar ligado um tempinho antes, para ir caindo a temperatura lá no quarto, e agora eu vou usar a vela em conjunto, depois eu volto para contar para você. Além de toda a higiene do sono que a gente aprendeu nesse curso, que eu posso trazer num outro vídeo, o que eu faço. O segundo item da minha mesinha de cabeceira foi outro presente de aniversário. Eu faço aniversário em dezembro, então tem alguns presentinhos novos. É este livrinho aqui. Eu ganhei de uma aluna também, uma aluna e amiga, que a gente acaba meio que virando amiga e aluna, tudo junto. Chama Uma Pergunta por Dia. 365 perguntas, 5 anos, 1.825 respostas. É um diário para 5 anos. E cada dia do ano tem uma pergunta e nós vamos respondendo durante 5 anos. Eu vou pegar de hoje, que eu ainda não respondi. A pergunta é: qual foi o ponto alto de hoje? A de amanhã será: qual o último restaurante ao qual você foi? Então, são várias linhas e aí você vai preenchendo o ano. A ideia é você construir ele durante 5 anos e comparando as respostas. Essa minha amiga já faz há um tempo e eu comecei, né, no dia 1º, esperei virar o ano para iniciá-lo e estou muito animada para seguir esse diário, porque são perguntas, algumas mais profundas, algumas mais aleatórias, e eu acho que com o tempo, interessante a gente ir vendo a nossa mudança, né, como a gente vai se tornando pessoas diferentes, com gostos e contatos diferentes ao longo do tempo.
Depois, eu tenho o terceiro item, é uma caneta. Essa caneta eu gosto muito dela porque ela desliza muito bem. O terceiro item é este aqui, um dos meus favoritos também, que é o meu diário. É como se fosse o que eu sinto, o que eu penso, tudo eu coloco aqui. Até a capa dele eu coloquei pequenos ensaios que se passam na minha cabeça. Eu tenho outros cadernos que caminham comigo. Eu tenho um aqui que é o de notas que vai comigo na bolsa, onde eu vou, ele tá comigo. Porém, esse aqui fica do lado da minha cama. Não tenho o hábito de escrever diariamente nele. Às vezes eu escrevo mais, às vezes eu escrevo menos. Por que eu não escrevo diariamente? Simplesmente porque às vezes eu chego com muito sono, quero deitar e dormir e acabo deixando para o outro dia. E tudo bem, tá, gente? Eu não quero que você pense que essa mesinha de cabeceira e essa ideia de rotina noturna que eu vou trazer para você tenha que ser engessada, porque eu mesma não escrevo todos os dias aqui. Seria maravilhoso? Seria, mas os meus horários, depois eu vou contar para você, é um pouquinho complicado, então não dá para cravar isso. Eu vou colocando a data do dia que eu começo a escrever e é por isso que eu não uso planner, porque o planner ele já vem com a data e eu já usei anos antes planners. E o que me deixava frustrada é por eu realmente não ter essa frequência de escrever diariamente, que me deixa frustrada quando eu vejo que passou às vezes uma semana e as páginas estão em branco, e aí fica aquele espaço, aí eu vou escrever na outra, isso acabava me desmotivando. Agora, nesse formato, eu coloco a data e escrevo, então ele está sempre preenchido em ordem. Então, eu acho tranquilo escrever conforme a sua vontade, insights, enfim. Uma coisa importante que tem nesse caderno é o meu planejamento de 2026. É toda a estrutura do estilo de vida consciente, o plano é traçado no início de cada trimestre. Então, eu tô aqui com o meu primeiro trimestre estruturado, ainda estou finalizando a parte das práticas e da rotina. Se você não sabe o que é o estilo de vida consciente, já te intera agora. É a minha filosofia de vida, eu cultivo ela há muitos anos e eu gosto dessa palavra cultivar porque ela está em constante mudança, é o tempo todo você revisitando, ajustando. Em prazos curtos eu gosto de fazer isso a cada 3 meses, a cada troca de estação, porque a nossa vida vai mudando com o tempo, sem estipular uma meta aqui no início do ano e sem um mapa, sem um caminho traçado para chegar até o final do ano em busca desse resultado. Por que acontece isso? As pessoas começam o início de ano, esse novo ciclo, com muita motivação. Só que as coisas durante a vida, elas são de altos e baixos, ela forma ondas. Então tem momentos que você vai estar com tudo girando perfeitamente, outros momentos vai estar um caos, outros você pode estar doente, vai ter alguém que você vai ter que dar um suporte. E essa rotina flexível, esse estilo de vida que respeita esses ciclos, faz com que você consiga desenvolver aquilo que você deseja ao longo do ano sem se sentir frustrada, porque você não está fixa em um ponto e que aquilo é uma linha reta, porque a vida não é assim. Desde que eu comecei a fazer isso, eu tenho tido mais constância em tudo que eu faço, mais autoconhecimento e me sentindo muito bem comigo mesma. As minhas alunas que participaram da mentoria também estão nessa implementação que nós fizemos o ano passado, então eu recomendo que você faça. Aqui tá a rotina, o meu planejamento. O que eu faço? Como eu estou nesse planejamento no momento, eu coloco aqueles destaques, sabe, de folha aqui, para marcar sempre onde está o estilo de vida, o planejamento, porque ao longo do ano vão ter outras reestruturações, então a gente precisa marcar. Não gosto de planner dividido por toda estrutura, separadinha, monitoramento de hábitos, eu não acredito em nada disso. E aqui é o meu diário, coloco tudo o que eu quero, o que eu tô sentindo. E por fim, mas não menos importante, eu estou lendo este livro, que está na minha cabeceira há um tempo. Também acontece de eu ler outros livros ao longo do dia, eu não tenho esse hábito de ler um único livro até acabar.
e depois ler outro. Isso para mim não funciona, porque eu tenho interesses diversos, vontades que vão variando. Então, quando eu ficava só num livro, eu me sentia frustrada, porque às vezes chegava numa parte que eu não estava com vontade de ler naquele momento, eu não estava com aquela inspiração ou estava interessada em outro assunto, e aí eu tinha que ficar somente naquele livro. Depois que eu tirei essa regrinha de um livro por vez, minha vida mudou e eu leio muito mais do que eu lia antes. Então eu tô lendo este da Luana Carvalho, que chama O Amor Não Mora na Urgência do Outro. São contos e poemas que falam muito sobre autoconhecimento e as relações. Eu não gosto de ler livro no final da noite ou à noite, que vão me deixar muito ligada, que vão me deixar pensando que a minha cabeça não vai desligar. Apesar desse livro aqui trazer várias emoções, ele não é um livro de suspense, ele não é um livro de conhecimento técnico, coisas que vão me despertar. Então, para a noite, eu gosto da literatura, de um romance, de alguma coisa mais leve, para ir me desacelerando e me ajudando a dormir melhor. Esses são meus itens da mesa de cabeceira. A minha mesa de cabeceira é bem minimalista, bem essencial, com o que eu uso, o que eu gosto. E essas escritas, elas são respeitando tudo o que o estilo de vida prega, que é essa fluidez da vida, é esse sentimento de você estar girando conforme os outros pilares da sua vida vão estruturando, e para isso você precisa ter prioridades, né? Então, essa estruturação da minha mesa de cabeceira já diz muito da minha prioridade como saúde. Então, eu vou só comentar aqui rapidinho o meu pilar saúde, para você entender um pouquinho do que é o estilo de vida consciente. Nós temos muitos pilares. O pilar saúde é um que a gente foca na saúde de uma maneira geral. As minhas 3 prioridades para esse trimestre é melhorar a minha alimentação, né? Eu coloquei cuidado físico e alimentação, porque é uma das minhas dificuldades, como eu acordo muito cedo, tem dias que eu dou aula às 5 da manhã e tem dias que eu dou aula às 6 da manhã. É muito cedo e eu não tenho apetite, mas eu preciso ter a organização de levar o meu café da manhã comigo para tomar no carro ou entre uma aula e outra, porque a minha rotina funciona assim, eu não consigo acordar às 5 horas da manhã e já ter apetite para comer. A segunda prioridade é melhorar a qualidade do sono, que eu estava não tendo um horário fixo para dormir, apesar de ser mais ou menos. Sabe aquela coisa que não estava sendo uma prioridade, você ter aquele ritmo de sono? No trimestre passado, no outono, era outra prioridade que eu estava estruturando. Melhorou, ótimo, eu mudei para essa, porque eu percebi que cada coisa que acontecia, eu estava colocando na frente durante a semana e acabava me prejudicando lá no final de semana. Por quê? Dormindo mais tarde durante a semana, eu ficava com o sono muito cansada no final para trabalhar e no final de semana eu ficava meio que querendo ficar inerte. Então isso vem do bom melhoramento do sono durante a semana. E 3, diminuir o uso de telas, que é o mesmo processo que eu já estava no último trimestre, no outono. Melhorou muito, já consegui descentralizar bastante, mas ainda não bati a minha meta de tempo de tela diário. Então, aqui é um foco ainda para aperfeiçoar isso. E dentro dessas 3 prioridades, eu sempre recomendo colocar 3. Eu coloco práticas. Então, dentro dessas prioridades, quais são as práticas que eu vou ter? E sempre 3, no máximo 4 práticas. Prioridades tem que ser 3, gente. Não adianta que ele quer colocar uma lista de prioridades na sua... Porque não vai ter nesse pilar um monte, porque você tem outros pilares, então tem que ser pouco para a gente dar conta de fazer em um curto período de tempo, que é um trimestre. E aí você monitora isso e evolui, ajusta, aperfeiçoa para o próximo. Então, as práticas que eu coloquei para este pilar é tomar café da manhã e fazer todas as refeições. Porque acontece o problema, de manhã eu não, às vezes, organizar o café da manhã antes e o lanche da tarde eu esquecer de tomar, tá vendo? Então, é uma coisinha boba? É, mas eu percebi que isso eu ainda precisava aperfeiçoar. Apesar de eu me alimentar bem,
me alimentar saudável, é o tempo entre as refeições que eu acabo falhando, não é o que eu como, entende? Então isso precisa ser melhorado. Depois, eu coloquei 2, continuar treinando com prazer. Por quê? Isso eu sempre coloco em todos. É muito comum a gente começar o início de ano querendo fazer muitas coisas, e eu já tive alunas que brigaram comigo porque eu dou uma segurada e elas falam, ah, você tá me desmotivando. Jamais. Eu quero que você seja realista. E aí a pessoa começa fazendo N coisas, não dá conta, chuta o balde, aí acha que a culpa é do outro, a culpa é do trabalho, tudo menos o que ela colocou onde não cabia. Então, continuar treinando com prazer vai de encontro tanto com a minha ciclicidade, né, o respeito das fases do ciclo menstrual que eu vivo, e para mulheres na menopausa, perimenopausa e menopausa, que é a maioria das minhas alunas, isso também existe, né? Então, na perimenopausa, ainda mais instabilidades, e na pós-menopausa, outras prioridades e demandas, mas que também tem essas percepções físicas que se ajustam. Então, ter esse lembrete faz com que, se hoje eu não estou fazendo um treino de força, que era o planejado, para o meu objetivo, que é ganhar massa muscular, ou definição, que eu vou fazer uma caminhada porque é o que o meu corpo está pedindo, é o que eu vou sentir prazer nesse momento, e não o que está engessado que tem que ser feito. E eu gosto de abrir esse diálogo porque treinamento faz parte da nossa essência enquanto ser humano, faz parte, o movimento faz parte de quem nós somos, da característica humana. Não tem como a gente ser humano e não se movimentar. Isso é uma doença, porque vai ao lado oposto daquilo que é essencial para nós. Então, continuar treinando com prazer é uma das minhas práticas. 3, dormir entre 22 e 22h30 durante a semana. Eu sei que tem um dia dessa semana, que é a terça-feira, que é o dia que eu cuido da minha espiritualidade, que eu vou dormir um pouco mais tarde que isso. E aí eu abro uma sessão de 30 minutos, que vai até umas 11 horas. Mas ser mais crítica e disciplinada em relação ao horário de dormir. E última, mas não menos importante, praticar hobbies ao invés do celular, que está ali integrado com o processo de descentralização que eu já venho vivendo, para ir deixando cada vez mais longe, para bater a minha meta de tempo de tela, é o investimento em hobbies. E eu posso contar isso num outro vídeo sobre os hobbies que eu tenho para este ano. Mas explicando a grosso modo, esse é o pilar saúde e as práticas que eu vou focar nesse trimestre. Ah, Adriele, mas e as outras coisas da sua saúde? Você falou que a sua meta é definição. Gente, isso aqui são práticas que vão envolver, vão estar enraizadas na minha rotina. Então perceba, eu te mostrei a minha mesinha de cabeceira e ela já está planejada para que a minha rotina noturna, que vai ter itens nessa rotina noturna do meu pilar saúde, do meu pilar espiritualidade e do meu outro pilar como pessoa, integradas, que compõem a minha rotina noturna. Essa rotina noturna, ela é o que vai finalizar o meu dia para ajudar eu a acordar melhor no outro dia e iniciar a rotina matinal com mais constância. Sem esse planejamento de rotina, você não consegue construir e desenvolver isso a longo prazo quando as coisas voltarem ao normal, quando as coisas saírem do controle. Então, ter todo esse mapa planejado facilita. Então, colocar tudo isso na minha mesinha de cabeceira já é o primeiro passo para que a minha rotina noturna comece a fluir de maneira eficiente. E aí, você faz esse planejamento de início de ano? Como que é o seu planejamento? Quais itens? Como que é o seu mapa? Coloque aqui nos comentários que vai ser um prazer saber como que você vive o seu estilo de vida. Eu sou a Adriele Maria e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!